Os atrasildos estão entrando, os atrasildos. Eu amava tanto matemática. Olha aqui. Hoje estamos módulo... meu ó aqui ficou feio. Módulo... Nossa senhora, deixa eu apagar tudo. Obrigado, professor. A gente está nos módulos 53 e 54. E aí, a gente só vai rever o que a gente já viu. A gente não tinha visto expressões numéricas já? A gente vai rever o que são as expressões numéricas, só que agora a gente sabe muito mais coisa. A gente sabe raiz quadrada de fração, a gente sabe potência de fração, etc. Ai, meu Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar de expressões numéricas é a ordem. Existem duas ordens que a gente tem que seguir, tá? Vamos lá, vamos relembrar. Eu tenho certeza que vocês lembram disso. Olha lá. A primeira ordem que a gente segue, que a gente vê, é que a gente tem que fazer primeira coisa que a gente tem que resolver sempre na potenciação... já dei spoiler. A primeira coisa que a gente tem que resolver sempre nas expressões numéricas é a potenciação. Guardem isso, tá? Potenciação e raiz quadrada. Essas são as duas primeiras coisas. Sempre. Segunda coisa que a gente resolve na nossa expressão numérica é a multiplicação e divisão. Fechou? E por fim, a última coisa que a gente resolve, né? A última operação que a gente resolve é a adição e a subtração. Todo mundo tá ok com isso? Então, os parênteses agora que a gente vai ver. Mas em questão de operações, né? Subtração, adição, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada, que são as operações entre os números, é nessa ordem que a gente tem que fazer, beleza? Beleza. Primeiro essas daí, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. A gente também tem que seguir, pessoal, outra ordem. Quem aí lembra? Foi o que o Lorenzo disse. A outra ordem, ela sempre me fala que eu sempre, pessoal, sempre tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses. Segundo, o que está dentro de... Colchete. Ó, queria ver se estavam espertos. O livro tá caindo. Deixa eu aceitar aqui. Colchetes. Mentira, dessa vez eu errei mesmo. E o terceiro, o que estava dentro de chaves. E aí, o parênteses é esse negocinho aqui. O colchete é esse negocinho estranho aqui. E a chave é esse daqui. Tudo bem isso daí? Sim, senhores ou senhores? Sim, senhor. Ótimo, meus queridos. Sabendo disso, então, vamos para o nosso primeiro exemplo? Claro. Se tiver outra... É aquilo lá, minha mãe perguntou umas coisas, eu falo, tem opção. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo já está com a apostila 4 em mãos? Atrás do computador, professor. Estão? Então tá bom. Senão tem que passar a pegar na escola, né? Mas eu acho que todo mundo já passou a pegar, no caso, né? Eu não, meus pais. Exatamente, seus pais. E vamos ver aqui os atrasados. Tira a nota deles. Não, é que o Cauã não tá conseguindo entrar real. Eu sei. Dá uns problemas mesmo de vez em quando. Já tive essa sensação, só que foi na aula de lógica. Olha, professor, quase que eu fiz a mesma coisa que eu fiz na última aula. O Quase quê? que eu entro em ciências sociais.
Não Dessa vez faça eu isso. virei o jogo. Dessa vez eu sabia que o senhor ia mandar a chamada. Então eu falei, quem mandar a chamada primeiro é a aula da pessoa, né? Aí, ó, estratégico. Perfeito. Demorou um pouquinho, Foi isso que eu demorou. fiz, Lorenzo. Eu entrei na aula de inglês, sendo que não era de inglês, era de ciências. A chamada de inglês Ideia. entrou primeiro, assim, nem a chamada de inglês, e quando eu vou olhar os horários é aula de ciências. Olha lá, meus queridos. Aí, Cauã, conseguiu entrar, Cauã? Sim, professor. Boa. Olha só agora, pessoal. Expressões numéricas, tá? Que a gente está vendo, Cauã, só para você saber. Deixa eu dar uma voltada aqui rapidinho. A única coisa de expressão numérica que eu falei até agora é que a gente tem uma ordem para resolver as expressões numéricas. Primeiro a gente resolve a potenciação e depois a raiz quadrada. Não, potenciação e raiz quadrada, né? Tanto faz essa daqui, mas elas têm que ser em primeiro. Em segundo, multiplicação e divisão. Em terceiro, adição e subtração. Tanto faz se eu resolvo adição ou subtração primeiro, mas elas têm que ser as últimas. Ordem. A gente também tem a ordem dos símbolos, né? Primeiro, eu resolvo o que está dentro de parênteses. Depois, o que está dentro de colchete. E, por último, o que está dentro das chaves. Basicamente foi isso, só dando uma revisãozinha aí. E aí, agora a gente vai para esse primeiro exemplo. E aí, nesse primeiro exemplo, o que vai acontecer aqui? Como eu acabei de dizer para vocês, vou até fazer em... Cadê? Em outra cor. Azul. Olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver sempre o quê, pessoal? Raiz quadrada e potenciação, não é? Então, onde tiver raiz quadrada aqui, eu já vou resolver ela. Me ajudem. Quanto que fica a raiz quadrada de 1/9? 1/3. 1/3. Vamos fazer mais devagar, ó. Raiz quadrada de 1/9, a gente quebra em cima e quebra embaixo. Isso aqui é a raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 9, que na verdade é 1 sobre 3. Beleza? E o sinal fica aqui fora, né? Então ele não entra. A gente vai colocar ele daqui a pouco. E agora, quanto que é 1/2 ao quadrado, pessoal? Vamos pegar e vamos resolver. Meio vezes meio. Opa, eu coloquei parênteses aqui, mas não precisava porque é positivo. Meio vezes meio. Aí a gente faz multiplicação de fração. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Então, 1/2 ao quadrado é 4. Aí agora eu venho e substituo tudo da minha expressão. Como é que fica a minha expressão, então? Já resolvi a raiz quadrada, que agora é de vez raiz de 1/9, agora é 1/3. Olha como ela está muito mais bonitinha. O mais 2/3 está aqui. Dividido, de vez esse cara, agora eu coloco 1/4. E agora, pessoal, o que eu faço? A divisão. Perfeito, Nicolas. Ó, eu tenho uma soma, eu tenho uma... Opa, uma soma não. Eu tenho uma subtração, eu tenho uma soma e tenho uma divisão. Resolvo primeiro a minha divisão. Quanto é que fica 2/3 dividido por 1/4? A gente já viu isso. Divisão de fração, mantenho a primeira e é só multiplicar pelo inverso da segunda. Lembram disso, pessoal? Tem que lembrar disso pro resto da vida? Cara, sim. Tem que lembrar pro resto da vida. Juro. Ah, eu não vou lembrar pro resto da vida, professor. Professora, eu não entendi nada. Mas eu não vou lembrar. Eu entendi, mas eu não vou lembrar. Quem não entendeu? Eu não vou. Alice. Qual parte, Alice? A primeira também não? Nenhuma nem outra. Não entendi nada. Tá. Vamos voltar. Eu te falei que você tem uma ordem para resolver as operações, beleza? Ok. Você tem que dar preferência primeiro para potenciação e depois raiz quadrada. Depois você tem que vir resolver a multiplicação e a divisão. E por último, a adição e a subtração. Beleza? Certo. Se tiver algum desses sinaizinhos aqui,
Aí você também tem que dar preferência. Por exemplo, primeiro resolver parênteses, depois os colchetes e por último as chaves. Ok? Ok. Olha agora. Vamos apagar tudo aqui, ó. Pá, 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 pá. Olha lá. Pronto. Olha agora, Alice. E quem também não entendeu, vamos lá. Tá vendo essa expressão numérica aqui, nossa? Sim. Eu tenho raiz quadrada, não tenho? Tenho. Tenho Sim. subtração, tenho soma, tenho divisão e tenho potenciação. Uhum. Pelo que eu acabei de dizer pra gente, a gente tem que resolver primeiro raiz quadrada e potenciação. Tanto faz qual das duas eu resolvo primeiro, mas tem que ser primeiro esses dois. Então, para eu resolver minha expressão numérica, para saber quanto que vai dar a minha expressão numérica, vamos resolver primeiro ela. Tudo bem? E isso daqui a gente já aprendeu como resolve, lembra? Não Raiz lembro, não. quadrada de 1/9, não lembra? Não lembro. Raiz quadrada de 1/9, olha só. Quanto que era a raiz quadrada de 4/9, por exemplo? Lembra que era só eu quebrar a raiz em cima e quebrar a raiz embaixo? Sim. E quanto que é a raiz quadrada de 4? Qual número que vezes ele mesmo dá 4? O 2. 2. Qual que é a raiz quadrada de 9? Qual número que vezes ele mesmo dá o 9? 3. 3. Por exemplo, essa daqui é a raiz quadrada de 4/9. Ótimo. E quanto que é a raiz quadrada de 1/9? Vamos fazer aqui do ladinho. Quanto que é a raiz quadrada de 1/9? Quebra em cima e quebra embaixo a raiz. Raiz de 1. Qual que número ao quadrado, qual número vezes ele mesmo dá 1? 1. 1. Tudo bem? 1 vezes 1 é 1. Beleza? Ó, 1 vezes 1 é 1. Então, 1 vezes ele mesmo é 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. 3. Então, de vez de escrever raiz quadrada de 1/9, eu escrevo 1/3. Então, eu já vou deixar marcadinho aqui, que isso aqui é a mesma coisa que 1/3. Beleza? Ok. Aham. Então, a raiz quadrada eu já resolvi. Ela já não é mais problema pra gente. Agora, o próximo que eu tenho que resolver é a potenciação. E quanto é que é meio elevado ao quadrado? Isso aqui é meio vezes o meio, não é? Sim. E multiplicação de fração, como é que é? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Resolvido também, sem problema nenhum. Então, de vez de escrever esse cara aqui, ele, na verdade, vale 1/4. Tudo bem? Ah, tá. Entendi. Olha agora. Resolvi, não resolvi? Pronto, agora é só de vez colocar a raiz quadrada de 1/9, como eu já resolvi ela, eu venho e coloco 1/3. De vez colocar 1 sobre 2 ao quadrado, que eu já resolvi, eu venho e coloco 1/4. Beleza? Aham. Mesmo? Sim. Viu que é só resolver o que a gente já aprendeu? Só que agora É tem um monte de fácil até. coisinha. Viu? Então, não é tão difícil. Deixa eu até colocar um pouquinho mais para cima essa expressão, para dar para a gente fazer. Calma aí. Vamos reescrever ela aqui, ó. Ó, 8/9, eu nem mexi. Menos. Raiz quadrada. Opa, raiz quadrada a gente já resolveu. É 1/3. Mais 2/3 dividido por 1/4. Porque a gente sabe agora que meio elevado ao quadrado dá 1/4. A gente já resolveu também. Agora a gente ficou com isso daqui. Tá ficando mais bonito, hein? Tá ficando mais bonito. Agora, eu tenho uma subtração, eu tenho uma soma e tenho uma divisão. Beleza. Uma subtração, uma soma e uma divisão. O que eu tenho que fazer primeiro? Pelo meu negocinho aqui? Multiplicação e divisão. Então, eu vou resolver primeiro essa divisão aqui. Oh, meu Deus. Vai, caneta. Caneta é com você, vai lá. Aí. E quanto que dá essa divisão? Lembra de divisão de fração, como é que faz? Ó, 2/3
dividido por 1/4. Como que faz a divisão de fração? Lembra? É muito fácil, lembra? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E acabou. Agora, multiplicação de fração. O de cima vezes o de cima. O de baixo vezes o de baixo. Tudo bem ou não? Tudo? Mesmo? Aham. Divisão de fração é assim. Então, de vez de escrever 2/3 dividido por 1/4, não. Eu escrevo 8/3. Eu acabei de saber qual que é o resultado. Então, a gente vai e reescreve a nossa expressão. Ó. 8/9 menos 1/3 mais 8/3. Tudo bem? Agora, tanto faz eu fazer a subtração ou a adição primeiro. Tanto faz, tá? Pessoal, eu só quero que vocês entendam uma coisinha. Deixa eu ver agora aqui como é que eu vou explicar isso daqui para vocês. Ixi. Não é difícil não, mas é para vocês entenderem. O que vocês fariam agora? Só para eu ter curiosidade, só para eu saber. Faria agora como assim? Eu somaria 1/3 com 8/3. Eu subtraía, professor, porque senão o resultado vai dar 0 Eu depois. somaria. Não vai Eu não. somaria porque eu já tava os mesmos... Como que é? Professor, Mesma base. A mesma base. Daí, Perfeito. professor, mas daí se somar vai ficar 9, depois vai ter que subtrair pela base 9 dele, vai ficar 0. Não vai não, Cauã. Ó, eu vou mostrar para você como não vai. Ó, pessoal, eles estão falando primeiro para fazer essa soma aqui, ó. Por quê? Porque eles estão espertinhos, ó. O que eles falaram é, professor, eu vou fazer primeiro a soma. Por quê? Porque na soma eu já tô com mesma base, ó. Como eu já tô com mesma base, professor, vai ser muito mais fácil, porque daí soma de mesma base, eu consigo somar tranquilamente. É verdade ou não é? É verdade? Só somar o de cima, né? E quanto é que dá na cabeça de vocês isso daqui? 9/3. 9/3, não é isso? Exato. Tá. E se eu falar que não é 9/3? Ué. Aí eu vou ficar bem triste. Sabe por quê? Ó, e se eu invertesse a ordem aqui? Ó, e se eu colocasse assim, ó, de vez em escrever nessa ordem aqui, ó, deixa o 8/9 paradinho ali. Eu escrevesse assim, ó. Quanto que daria agora essa subtração de vocês aqui? 7/3. 7/3, não daria? Aham. Que é o resultado correto. Eu vou explicar uma coisa para vocês, ó, guardem sempre isso, tá bom? Cara, se a gente tá aqui, se a gente tá olhando, olha só, se a gente tá olhando só para esses dois caras, o 1/3 ele não tá negativo? Olha só. Se eu estiver olhando para esses caras, tá? O que vocês têm que entender, pessoal, é que o sinal, ele é de cada carinha. Cada carinha tem o seu sinal aqui, ó. Professor. Vocês não podem me esquecer isso. Cada carinha tem o seu sinal. Olha só. Deixa eu... Calma. Tá vendo, professor? Não vou lembrar disso pro resto da vida. Lógico que vai. Mal sabe você. Vai. Vem coisa mais difícil depois. Ai, meu Deus. Me acalmou, viu? Mas, ó, cada carinha tem o seu sinal. Pensa sempre disso. Vocês nunca vão esquecer. Cada carinha tem o seu sinal. Se cada carinha tem o seu sinal, o que eu tô fazendo aqui, na verdade, é menos 1/3 mais 8/3. Como é que fica? Mantém a base e fica menos 1 mais 8. Lembra disso? Soma de fração de mesma base, de mesmo denominador. Mantém o denominador e soma o que está em cima, os numeradores, não é? Não?
Ó, deixa eu apagar e vou refazer um exemplo. Calma, que eu sei que isso aqui é chato. Mas depois que você pega, já era. Daí vai ficar tranquilo. Olha isso. Se eu tivesse, deixa eu pensar, 2 quintos mais 8 quintos. Lembra que a gente nem precisa fazer o MMC aqui? Como é que fica? O MMC ou sair multiplicando aqui? Lembra que a gente saía multiplicando se os denominadores fossem diferentes? Aqui nem vai precisar disso. Como é que fica? Soma de fração com o mesmo denominador. Eu mantenho o denominador e eu somo os numeradores. Então, isso daqui, na verdade, é 10 sobre 5. Tudo bem? É só somar. Soma de fração é assim. E se tiver o menos ali na frente? Pessoal, é a mesma coisa. Mesma coisa. Olha isso. Façam comigo. Mantenho o meu denominador e eu somo os números que estão em cima. Menos 1 mais 8. Quanto é que é menos 1 mais 8? 7. Mais 7. Perfeito. Tudo bem ou não? É só vocês lembrarem, olha aqui. É só vocês lembrarem que quando está nessa reta final aqui, cada numerozinho tem o seu sinal. Se vocês lembrarem que em cada numerozinho tem o seu sinal, acabou. Vocês vão acertar. Por exemplo, você fala, nossa, professor, mas 8 nonos não tem nenhum sinal. Lógico que ele tem sinal. Ele é positivo, só que quando é positivo a gente não precisa colocar na frente aqui. Mas eu poderia muito bem vir fazer isso aqui, ó. E aí eu estou te mostrando que cada numerozinho tem o seu sinal. É só não esquecer disso, pessoal. Não esqueçam que cada numerozinho carrega o próprio sinal. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Visto isso, olha lá. Visto isso, quanto que dá menos 1/3 mais 8/3? A gente acabou de calcular. Quanto que dá? Mais quanto? 7/3. Agora acabou. Agora é só fazer essa soma de fração. Vamos lá, meus amigos. Vocês conseguem. Força. Como que eu faço soma de fração que tem denominadores diferentes? Multiplico esses dois aqui. Quanto que dá 9 vezes 3? 21. 27. Desculpa. Foi mal. Tranquilo. Agora, como é que eu termino? Vamos lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 27 dividido por 9, 3. 3 vezes 8, 24. Próximo. 27 dividido por 3, 9. 9 vezes 7, 63. 63. Aqui, ó, a soma 24 com 63 dá 87. Tudo bem? Uhum. Dividido por 27. Ó, se você somar o 27... Ó, como que eu sei que o 27 é divisível por 3 mesmo? Eu tenho que somar os algarismos, não é? Quanto que dá a soma dos algarismos aqui? 9. Então, quer dizer que o 27 dá para dividir por 3. E em cima aqui, a soma dá 15. E 15 também é divisível por 3. Então, 87 também é divisível por 3. Então, dá para eu vir aqui, dividir por 3 em cima e embaixo. Só para simplificar. 87 dividido por 3, Professor, 29. sempre tem que tornar irredutível? Sempre. Não. Tá. E esse é o resultado. Aí vocês falam, nossa, professor, super difícil. Vamos ver só o que a gente usou até agora? Pessoal, olha só o que a gente usou.
Raiz quadrada, que é o que a gente já aprendeu de fração, que é só repartir em cima e embaixo. Tá. Potenciação, que é só fazer uma fração vezes a outra, multiplica em cima e multiplica embaixo. Beleza. Divisão de fração, pessoal, que na verdade é uma multiplicação, né? É só inverter a segunda fração. Tranquilíssimo. Chegou aqui, aí vocês falam, não, foi aqui que eu me confundi. Professor, pelo amor de Deus, olha aqui. É só você lembrar que cada fração carrega cada número carrega o seu sinal. E acabou. Cada número carrega o seu sinal. Olha agora, pessoal. Cada número carrega o seu sinal. Então, eu vou resolver primeiro esses dois aqui, ó. Porque eles estão com o mesmo denominador. Gente, menos 1/3 mais 8/3 é só fazer menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8 é 7. Então, menos 1/3 sobre 8, menos 1/3 mais 8/3 dá 7/3. Então, de vez de escrever isso, eu venho e escrevo 7/3. E agora, gente, é só a gente somar a fração com denominadores diferentes. Como que faz? Pega e multiplica os dois. Aí você só faz, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Acabou. Depois é só simplificar aqui para deixar na fração irredutível. Então, a gente só está usando tudo que a gente já viu nas outras aulas. Ou seja, não a gente foi num passo a passo bem devagarzinho para agora a gente pegar e juntar tudo. O Nicolas fez uma boa analogia que a gente está numa guerra. Boa, Nicolas. Boa, gostei. Vocês entenderam que é só a gente fazer passo a passo que no final a gente chega? É só não desesperar, faz o passo a passo que no final a gente consegue. É só a gente usar cada passinho que a gente já aprendeu. Olha só. Vamos agora... vamos fazer esse daqui agora, ó. Daqui a pouco vai cair nossa ligação. Também daqui a pouco já vai acabar a aula mesmo. Vamos fazer esse daqui, ó. 8/9 menos. Olha isso. Menos 3/2 ao quadrado mais 1/5 vezes meio mais 1/3. Primeira coisa que a gente tem que resolver são os parênteses, para começar, tá? Então, eu vou resolver primeiro esse cara aqui, ó. Ó. Pessoal, quanto que é 1/2 mais 1/3? Só para a gente começar já aqui resolvendo. Ah, eu estou somando frações que têm denominadores diferentes, professor. Fácil, professor. É só eu pegar e multiplicar os dois aqui. 12 vezes 3, 6. Aí o que que eu faço? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais, aqui vem o mais, aqui vem o mais. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, essa soma, na verdade, dá 5 sobre 6. Beleza, então? Então, de vez de escrever esse cara, eu venho e escrevo 5 sobre 6. Agora, vamos resolver esse cara aqui, ó. Quanto é que é menos 3/2 ao quadrado? Vamos trazer aqui para o cantinho, ó. Opa, deixa eu vir para cá. Menos 3/2 ao quadrado. Quanto é que é isso, pessoal? Ah, professor, isso aqui é menos 3/2 vezes o menos 3/2. Aí, multiplicação de fração é fácil. O de cima com o de cima. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. E menos com menos, mais. Então, esse cara, na verdade, é o mais 9/4, que eu posso simplesmente colocar 9/4. Tá bom, agora é só a gente reescrever o problema aqui. Vamos lá. 8/9 menos 9/4 mais 1/5 vezes, de vez de escrever esse trambolho, eu já sei que vale 5/6. Olha que coisa boa. Agora é só a gente vir e fazer a multiplicação de fração aqui, ó. Porque agora eu resolvo tudo que está dentro do colchete primeiro. E dentro do colchete eu tenho uma soma e uma multiplicação. Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação.
Como é que eu resolvo a multiplicação? 1/5 vezes 5/6. Ah, beleza. 1 vezes 5 dá 5. E 5 vezes 6 dá 30. E dá para eu dividir em cima por 5 e embaixo por 5. 5 dividido por 5, 1. 30 dividido por 5, 6. Então, isso aqui, na verdade, é 1/6. Acabou, né, pessoal? Ó. Então, isso aqui vai ser 8/9 menos 9/4 mais 1/6. Ó, que coisa, não? E agora, pessoal, me ajudem. Me ajudem. Como é que fica aqui? Agora é uma soma. Olha aqui, ó. É uma soma de fração com denominadores diferentes. Uma soma de fração com denominadores diferentes. Grande coisa. Fácil pra gente. É só pegar e multiplicar. E depois vir fazer. Divide pelo de baixo. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 9, 54. E aqui, 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 1, 4. Então, isso aqui dá 58 sobre 24. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar 29 sobre 12. Beleza? Eu tenho uma pergunta. Diga. Sem ser sobre a aula. Pode perguntar do mesmo jeito? Calma aí, então. Isso aqui é 8/9 menos 29 sobre 12. Lembra que quando só tem um carinha aqui, de vez em escrever o colchete, eu posso vir escrever assim, ó, parênteses, que agora tanto faz. E isso daqui, esse 29 é positivo, na verdade, né? Acabou. Agora, ó, eu quero deixar tudo com um sinal só. Menos com mais dá menos, então isso daqui eu posso vir escrever assim. E aí, pessoal, é só a gente fazer a subtração de fração de denominadores diferentes. Fácil, de novo. MMC ou multiplica esses dois, daí faz divide o de baixo, multiplica o de cima, divide o de baixo, multiplica o de cima. No final, vocês vão chegar no número menos 55 sobre 36. Pessoal, deixa eu falar uma coisa que vai cair, ó, menos de 1 minuto. Eu preciso muito que todos vocês voltem aqui no mesmo link, tá? Porque tem só mais uma coisa que eu preciso falar para vocês. Tudo bem isso? Todos voltem, por favor. Tá bom? E agora? Ou na outra? Vai cair agora. Falta menos de 1 minuto para cair. Tá? Voltem, porque a gente ainda tem 5 minutinhos e eu só quero falar mais uma coisa para vocês. Por favor.